Mas espera aí. Deixa eu ver se eu aqui consigo. Não. Volta lá. No Alt Control. Isso. Tenta clicar lá no Play, onde está o Play ali. Isso. O Play lá em cima, onde você estava lá. Isso, Play. Isso, deu certo. Então vai olhando e começa ali o nascimento de Abraão, 2000 a.C., surge o judaísmo, conquista da terra, e ali Jerusalém saqueada no século VI, nascimento do Buda, ali na Índia, e aí a morte de Jesus. E aí você começa a ver ali o evangelho vai se espalhando, nós já estamos ali chegando no ano 570, olha lá, o evangelho já pegou toda aquela região. E aí nasce Maomé, infelizmente ali, e conquista toda aquela região. Mas o tempo vai passando, o evangelho vai se expandindo lá para cima, o islamismo também. Vai olhando. Daqui a pouco, olha lá, o cristianismo vai. Quando chega lá no ano 1000, ele vai ter uma expansão. Olha lá agora, aí é o ano 1500. Agora você vai ver o que vai acontecer, o evangelho vai, chega no mundo, chega até no Brasil. Olha lá, chega no Brasil. Ali é 1948, Fundação de Israel. Agora ele vai rapidinho, mais uma vez, é 1 minuto e meio isso aí. Mas só queria que você pudesse ver. Chegou no mundo inteiro. Todo esse azul é o evangelho chegando no mundo inteiro. E aí a pergunta é, quando que o evangelho ele conseguiu atingir o mundo inteiro? Nós vamos agora, pode colocar já o slide? Vamos ver se eu consigo mudando daqui. Isso, tá bom. Vamos ver se agora eu consigo mudando daqui. Vamos ver se eu consigo mudando daqui. Isso, lá. Nós vamos ver o evangelho entre as nações. Uma coisa que eu acho muito... Quando a gente vai olhar para a Bíblia assim... uma coisa que eu acho muito forte é a profecia da Bíblia. Às vezes, nas coisas mais simples, nós vamos encontrar a profecia na Bíblia. Eu, domingo agora, ministrei lá no Vale, e é mais ou menos o que eu ministrei aqui, só que aqui tem mais recursos, estou mostrando algumas coisas. Mas Jesus, quando vem aquela mulher que lava os pés dele, que derrama o perfume, né, sobre ele, e os discípulos começam a criticar aquilo que ela fez, Jesus fala uma coisa muito interessante. Aí Jesus olha para eles e fala assim, olha, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas eu nem sempre vocês terão. Essa mulher, ela preparou o meu corpo para a sepultura. Mas fique sabendo de uma coisa, olha o que Jesus falou. Aonde o evangelho for pregado no mundo inteiro, será dito, lembrado o que essa mulher fez para a memória sua. Você já imaginou que Jesus está numa casa simples, lá na Judeia, e no evento normal, ele já está dizendo que o evangelho será pregado em todas as nações, que o evangelho ia chegar em todos os povos, e a história dessa mulher ia chegar. Então, era apenas... não tinha nem começado a ser pregado o evangelho, ele já falou que o evangelho ia chegar no mundo. E realmente, Jesus ele vai fazer o desafio. Vamos ver aqui, me ajuda aqui, que às vezes esse negócio falha. Se não mudar ali, isso, muda para mim. Que às vezes tem que ir lá, muda para mim. Está, né? Isso, tá bom aí. Eu queria que você pensasse um pouquinho, às vezes a gente não para pensar no poder do evangelho, mas imagine que Jesus disse isso aqui, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Para quantas pessoas Jesus falou isso? Jesus falou isso para 11 pessoas, não era nem 12, Judas não estava mais aí. Ele falou isso para 11 pessoas. Vocês têm que ir e têm que pregar o evangelho em todas as nações e ensinar a guardar as coisas que eu tenho mandado. Então, ele disse que eles deveriam fazer isso. Então, imagine o tamanho do empreendimento. Imagine se falasse isso para nós. Jesus falasse isso só para essa igreja. Vocês vão ter que ir para o mundo inteiro pregar o evangelho. Era um desafio muito grande. Mas isso tem a ver com a volta de Jesus. Aqui faltou alguma coisa. Volta um para mim. Volta um. Isso. Agora, olha o que Jesus disse. Dos sinais que ele disse que ia acontecer, ele falou assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, então virá o fim. Então você veja que um sinal muito claro que ele deu é que o evangelho ele ia chegar para todos os povos da terra, antes que o fim chegasse. Quando você vê aquele crescimento lá, você vai ver que a verdade é que o evangelho ele atingiu todas as nações, não faz muito tempo, tem 2000 anos de história da igreja. Eu dou aula de história da igreja, dou aula de missões. Tem 2000 anos de história da igreja, mas foi nos últimos 200 anos que o evangelho ele foi chegando a todas as nações. Nunca o mundo inteiro teve chance de ouvir o evangelho como tem hoje, em todas as nações. Pode pôr o próximo? Pedir para você mudar. A igreja, a primeira coisa que eu queria falar é muita coisa boa. Nem sempre os sinais são bons, mas esse foi um sinal muito bom que Jesus disse, foi o evangelho chegando nas nações. Pode pôr o próximo? Pode mudar? A verdade, isso aqui é uma coisa tremenda quando a gente vai ver o agir de Deus. Nós sabemos, olha, agora em 2017, vai fazer 500 anos que aconteceu a Reforma Protestante, em que a palavra de Deus foi restaurada como a base de fé da igreja. Vai fazer 500 anos. Mas só que quando a igreja nasce, aquilo que nós chamamos hoje a igreja protestante, que deu origem a todo o movimento evangélico, você não pense que eles nasceram pensando assim, nós temos que pregar o evangelho para o mundo inteiro. Não. Lutero não achava que tinha que pregar o evangelho para o mundo inteiro. Nem o Calvino achava que tinha que pregar o evangelho para o mundo inteiro. Zwingli não achava que tinha que pregar o evangelho para o mundo inteiro. Eles começaram a mudar muita coisa da igreja, mas eles não tinham a ideia de que precisava pregar o evangelho para o mundo inteiro. Durante mais de 200 anos, a igreja protestante, ela sequer pensou que fosse obrigação dela pregar o evangelho. Quem vai começar a mudar um pouquinho essa história, e é uma história muito linda, são os morávios. Não sei se vocês já ouviram falar dos moravianos, mas os moravianos, eles vão nascer com um homem chamado Zinzendorf. Ele foi o testemunho dele é muito bonito, ele conta que ele se converte com 4 anos de idade. Ele conta que com 4 anos de idade ele entrega o coração dele para Jesus. Só que ele era de uma família muito nobre, então ele, no coração dele, ele queria servir a Deus integralmente. Mas para a família dele, isso seria impossível, porque ele era um nobre, ele teria que ser um embaixador, ele teria que ser um chanceler, teria que ser alguma coisa mais honrada. E quando ele completa 19 anos de idade, ele fica frustrado, porque por um lado ele quer entregar a vida dele para fazer a obra de Deus, por outro lado os pais não querem. E aí um dia ele vai fazer um passeio na Europa, e ele vai numa galeria de arte, e lá tem um quadro de Jesus crucificado. E nesse quadro, embaixo do quadro está escrito assim: morri por ti na cruz, que fazes tu por mim? Morri por ti na cruz, que fazes tu por mim? Ele disse que naquela hora aquilo foi muito forte na vida dele, e ele decidiu, dependente dos pais, dependente do preço que ele teria que pagar, ele ia dedicar a vida dele a Deus. O que ele faz então? Naquela época tinha muitos grupos cristãos diferentes lá na Europa, e como se fossem as denominações que nós temos hoje, muitos deles eram perseguidos. Então ele tinha uma terra lá na Morávia, e ele começa a convidar esses grupos cristãos para irem ali. E os grupos cristãos começam a ir para lá, começam a trabalhar, começam a prosperar. Só que ele tentou unir aqueles grupos diferentes e não deu certo.
Por quê? Porque um achava que a ceia era no jeito, outro achava que o batismo era de outro achava que a passagem era do jeito, e começaram a brigar entre eles. E ele começou a ver tudo aquilo, ele começou a ficar preocupado, porque ele queria fazer uma coisa bonita para Deus, e o que ele estava vendo lá era uma coisa ruim. E aí, então, o que ele faz? Ele falou, nós precisamos começar a orar, nós precisamos começar a nos quebrantar. E ele começa a separar os grupos e orar, os jovens orar, as crianças orarem. E Deus começa a mudar, quando que Deus começa a mudar aquele ambiente espiritual que eles estavam vivendo, e Deus foi quebrantando, e eles começaram a fazer vigílias de oração. Aí conta que num determinado dia, 31 de agosto de 1727, aquele lugar tinha um nome, é difícil de falar porque é alemão, um nome que significa Herrnhut. Herrnhut é mais ou menos assim, sob as vistas do Senhor, sob a vigilância do Senhor. E aquela vigília do dia 31 de agosto de 1727 marcou a vida deles. Eles dizem que naquele dia eles não sabem o que aconteceu, mas eles sentiram como se o Espírito Santo tivesse vindo com poder ali sobre eles. Glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, naquele dia eles começaram uma vigília de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e essa vigília durou, sabe quanto? Durou 100 anos. Durante 100 anos naquele lugar, hoje lá é uma estação da Geocum, durante 100 anos naquele lugar, 24 horas por dia tinha alguém orando ali em Herrnhut. Então foi algo tremendo. Dali a alguns anos, Deus começou a despertar eles para missões. E eles começaram a fazer missões. E a verdade é que os moravianos, eles mandaram mais missionários em 20 anos, só eles, do que todas as igrejas juntas tinham mandado em 200 anos. Para vocês terem ideia. Em 200 anos, as igrejas... Tinha deles que chegava a se vender como escravo para poder ir para outras terras para pregar o evangelho. Dizem que no momento assim, menos missionário, cada 60 membros, um era missionário. No momento mais missionário deles, a cada 14 membros, um era missionário. Imagine o poder e a graça. E olha, você vai ver a história, onde eles chegavam, eles realmente tinham a graça de Deus, transformava o coração, eles influenciaram o mundo. O mundo, através dele, começa a vir para a igreja a ideia de missões, a ideia de avivamento, a ideia de fazer as coisas. Mas aí quando vai chegar ainda vai demorar um pouco para que as igrejas despertem, e começa aqui o que a gente chama de 4 ondas missionárias, né? A primeira onda vai começar ali, 1792, gente, já era o começo do século XIX, já era o começo do século XIX, tinha um batista chamado William Carey. E esse William Carey, ele vai ler a Bíblia e ele fala assim, a gente precisa ir para o mundo pregar evangelho. Hoje, se a gente falar assim, precisa ir para o mundo pregar evangelho, qualquer um vai dizer, vamos, né? A coisa mais simples do mundo. Ele foi falar para o pastor dele, a gente precisa ir para o mundo pregar evangelho. Sabe o que o pastor dele falou para ele? O pastor olhou para ele e falou assim, filho, se Deus quiser salvar os outros povos, Deus vai salvar sem a minha ajuda e sem a sua ajuda, não precisa se preocupar com isso, né? E glória a Deus, porque ele não escutou o pastor, e ele começa, ele era um aprendiz de sapateiro, e ele vai para a Índia, e ele, só para você ter ideia, ele traduz a Bíblia para 30 idiomas da Índia, só para você ter ideia do trabalho que ele fez. Ele fez uma coisa tremenda. Para quem não sabe, gente, os lugares onde hoje tem maior densidade de crentes no mundo, são 2 estados da Índia. Agora, pergunta assim, quantas almas ele ganhou? Ele não ganhou muitas. Mas o que ele fez? Ele criou uma sociedade missionária para apoiá-lo, sustentá-lo e desenvolver a ideia de missões. Aí, gente, daqui a pouco os batistas fizeram, aí daqui a pouco os presbiterianos fizeram também, daqui a pouco os metodistas fizeram também, daqui a pouco começou um monte de sociedade missionária, nós precisamos ir. E aí eles começam primeiro, eles vão para os litorais dos continentes, eles vão para a África, eles vão para a Ásia, eles vão para a América, eles vão lá para o Extremo Oriente, eles vão lá, essa primeira onda missionária começa aí, as denominações começam a mandar gente. Mas aí, ali em 1865, vai surgir um grande homem de Deus também, que ele foi para a China, chamado Hudson Taylor. E o Hudson Taylor, ele começa a pregar o evangelho, mas aquela palavra que diz assim, ide pregai o evangelho a
toda criatura. Aquilo começou a queimar no coração dele, porque ele falou assim, não posso ficar só no litoral, eu tenho que ir para o interior, porque tem muitos chineses lá no interior, a gente precisa salvar eles. E aí ele fala com a missão, olha, fala para a missão deles. Eles foram homens que desafiaram e começaram a pregar o evangelho, indo além dos limites. E ele falou para a missão dele, eu preciso ir para o interior da China pregar evangelho. Ele falou, não, tem muita coisa ainda para evangelizar e no litoral. Ele falou, não, a gente precisa ir para o interior da China. E ele falou, não, você tem que ficar no litoral. Ele falou, não, mas eu quero ir para o interior da China. Não, se você for para o interior, nós não vamos te sustentar. Ele falou, não, se vocês não vão, Deus vai me sustentar. E ele foi para o interior da China, sem nada, confiando numa única coisa, que Deus haveria de sustentá-lo. Ele tinha uma frase muito bonita, que ele disse, dai-me 100 homens, que não temam outra coisa, a não ser o pecado, e eu transformarei o mundo. Então ele fez um chamado e ele conseguiu levar vários jovens para o interior da China, e a China começou a ser evangelizada, e o trabalho que eles fizeram, conseguiram todo mundo? Não. Mas quando a gente olha, eu queria que a gente olhasse para a China hoje. Você sabe que a China, depois nós vamos ver aí, a China em 1949, o governo comunista tomou o país e jurou que em 10 anos, eles haveriam de acabar com toda a religião, todo o cristianismo que tinha lá. Naquela época, tinha 800 mil crentes na China. E o governo comunista começou a perseguição, matar, prender, difamar, controlar a igreja. Só que não adiantou nada. Sabe quantos cristãos hoje tem na China? Alguns acreditam que hoje tem mais de 150 milhões de cristãos na China. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Da visão de um homem, que ele começa a ir para o interior dos continentes. Mas agora ele funda a missão para o interior da China. E aí daqui a pouco um outro funda a missão para o interior da África, daqui a pouco outro funda a missão para o interior da América, daqui a pouco todo mundo começa a seguir ele para o interior, e agora não tinha mais, quebrou as barreiras denominacionais, agora junta as igrejas e vão fazer a obra missionária, a coisa começa a crescer. Olha, quando você vai ver, esse século XIX era o século de missões. Só de estudante, mais de 100 mil estudantes entregaram sua vida para missões. Eles acabaram a faculdade e iam para missões. Tem uma história assim muito bonita que se chama Missão da Oração do Monte de Feno, chamava. Por quê? Porque era um grupo de jovens numa faculdade, a gente olha assim, as faculdades hoje são antros de pecado, desculpe falar, né? Ensina tanta coisa ruim. E o que aconteceu nas faculdades naquela época foi o seguinte, um grupo lá de jovens falou assim, vamos orar lá no campo de madrugada? Falaram, vamos. E eles foram, só que começou a chover. E aí, como começou a chover, tinha um monte de feno lá, eles falaram, vamos fazer um buraco aqui, vamos entrar nesse monte de feno, porque está chovendo. E aí eles ficaram esperando a chuva passar, e aí eles falaram assim, já que estamos aqui, vamos comprometer a nossa vida com missões? Vamos. E aqueles jovens se comprometeram, eles se formaram, eles foram para o campo missionário, eles inspiraram outros, que inspiraram outros, que inspiraram outros, e esse foi o maior movimento missionário. Muita gente morreu no campo missionário, mas muita gente sobreviveu e fez a obra para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tem as ilhas ali acima da Austrália, Micronésia, Polinésia. Você procurar o avivamento na Ilha Fiji, você vai ver, gente, aquele lugar teve ilha, gente, que a ilha inteira se converteu, né? Teve um missionário, quando ele morreu, puseram assim no túmulo dele. Quando ele chegou nessa ilha, não tinha nenhum cristão. Quando ele saiu dela, não tinha nenhum pagão. Eram, sabe, grupos inteiros de pessoas se convertendo. Às vezes a gente pensa um pouquinho, a gente pensa em África, a gente pensa no norte, que tem o islamismo, e no sul, que ainda tem muitas das religiões tradicionais. Mas o evangelho lá tem crescido muito, às vezes mais até do que a gente imagina. Se você tem um evangelista lá na Índia, um alemão, chama-se Reinhard Bonk, e você vai olhar, você pegar as campanhas que ele faz lá na África, para você ter ideia, assim você vê às vezes 3 milhões de pessoas reunidas no mesmo lugar ouvindo a palavra de Deus. E Deus cura, Deus salva, Deus opera. E ele conta assim que ele foi para a África evangelizar, e um dia ele não tinha $40 para pagar o escritório que ele alugava. Eles faziam cursos bíblicos lá para a África.
E ele disse que ele ficou orando a Deus, ele falou, Deus, eu não tenho $40 para pagar esse aluguel aqui. E ele disse que Deus falou assim para ele, meu servo, olha que coisa linda, hein? Deus falou assim para ele, meu servo, você quer $1 milhão? Ele ouviu Deus falar com ele assim, você quer $1 milhão? Ele disse que naquela hora ele falou assim, $1 milhão? $1 milhão eu vou mandar curso bíblico para a África inteira. E aí ele ia falar para Deus o que ele queria e disse que naquela hora ele parou e ele disse assim, não Deus, não, eu não quero $1 milhão, eu quero que o Senhor me dê 1 milhão de almas. E aí ele mostra essa campanha dele assim, numa das campanhas que ele fez, ele teve 1.100.000 de decisões a Cristo. Glória a Deus. Dá para você imaginar? Então a gente pensa assim, o crescimento do evangelho no mundo foi muito grande. Tudo isso como resultado dessas ondas de missionários. Depois de 1910 começa uma outra onda, que começa a visitar os países do mundo. Aí eu queria só chamar a atenção para uma coisa muito importante, para a gente depois ir para a quarta onda. Jesus disse assim, ide, pregai o evangelho em todas as nações. Só que existe um problema muito sério de tradução, que eu vou dizer qual é. Quantas nações hoje existem no mundo? Alguém tem ideia? 200 e pouco. Dependendo da contagem, 240 nações tem no mundo. E as 240 provavelmente já tem algum crente lá. Só que o problema é que Jesus não disse 240 nações, estados como nós conhecemos hoje. Jesus disse a todos os povos, a todas as etnias. Aí nós vamos ver quantos povos existem, quantas nações nós temos no Brasil. Nós temos uma nação. Agora, se a gente for ver quantas etnias, tem mais de 150. Porque você tem, cada grupo indígena é uma etnia diferente. Então, o que vai acontecer? A terceira onda, ela procura atingir todos os países do mundo. Mas, quando foi um dia, teve um missionário que ele estava pregando o evangelho na Guatemala, e ele entregou um folheto em espanhol para o índio, e o índio olhou para ele, leu o folheto e falou assim para ele, se o seu Deus é tão esperto, por que ele não sabe falar a minha língua? Né? E aí ele começou a pensar que realmente era isso. Que realmente você chega lá na Guatemala, mas você tem um monte de povos lá. Tem os guineenses, aqui vocês conhecem os guineenses. Guiné-Bissau é um país que tem 1.500.000, 1.700.000 pessoas. Tem mais de 30 povos diferentes lá. Então, ir para Guiné-Bissau e plantar uma igreja é fácil. Mas alcançar cada um desses 30 povos, aí já é outra história. Então, quando a gente vai olhando o evangelho chegando das nações, a gente vai ver na peneira de Deus. Primeiro eles vão para o continente, para o litoral. Aí Deus fala, não, mas você não pode ficar só no litoral, vocês têm que entrar, e eles entram, né? Aí depois que eles entram, Deus fala assim, não, mas agora vocês têm que ir em cada nação do mundo. Eles vão em cada nação do mundo. Não, vocês têm que ir em cada povo da terra. Deus foi peneirando, e glória a Deus, porque a igreja tem pregado o evangelho. Amém? Se eu vou conseguir mudar aqui? Não vou, né? Alguém vai ter que mudar. Muda. Só para a gente ver algumas coisas assim, para a gente dar uns glória a Deus bem alto aqui, gente. Pode pôr o próximo. Tá difícil? Já foi. Talvez prejudique um pouco a visibilidade ali. Tenta lá, porque às vezes você usa lá. Aqui é só para vocês verem, cristão como uma porcentagem da população total do mundo no século 20. Essa curvinha azul que está subindo, gente, vocês veem que ela está subindo devagarinho. Tem um ponto ali, vocês estão vendo um ponto ali? Que ela começa a subir mais rápido, né? Ali foi a partir da década de 70. Então imagine que a partir da década de 70, o evangelho começa a se multiplicar no mundo. Ele já vinha crescendo gradativamente, agora começa a crescer no mundo. Agora pode pôr o próximo, já põe o próximo. Aqui vai ser isso, tá bom. Para a gente ter uma ideia, no ano 100 depois de Cristo, a cada 360 pessoas no mundo, uma era cristã. Quando chega no ano 1000,
esse número cai. Cada 270 pessoas, uma é cristã. Uma já ouviu falar de Cristo. Quando chega em 1500, esse número cai para 85. Cada 85 pessoas no mundo, uma já ouviu falar de Cristo. Quando chega ali, agora não sei qual é o ano, mas acho que é 1900, cada 40 pessoas, uma já ouviu falar de Cristo. Quando chega em 1970, é 30 pessoas. Quando chega no ano de 1990, é 15 pessoas. Hoje, a cada 9 pessoas no mundo, uma já confessa o nome de Jesus. Amém? Então está indo, né? Evangelho nunca se ouviu tanto do evangelho quanto hoje. Gente. Pode pôr o próximo aí. Aqui, você vê ali aquela parte vermelha, a parte amarela ali era na época dos apóstolos. A parte laranja que vem logo depois é do século 1 ao 16. Agora, olha aqui, no século 17, do século 16, 17, a parte vermelha. Agora, olha do século 18 em diante, todas essas áreas azuis é onde o evangelho foi chegando. Bem. Deixa eu, roda para baixo. Hoje está teimoso, né? Mas tá bom. Agora, não sei se ela mudou lá. Olha aqui essa declaração, e essa declaração de pessoas envolvidas com missão. Nunca houve tantos povos adorando o Cordeiro como hoje. Amém. Glória a Deus. Nunca houve tantos povos adorando o Cordeiro como hoje. Não funcionou. Nunca houve tantos povos adorando o Cordeiro como hoje. Dá para você pensar nisso? Nós estamos na época em que mais povos da terra foram alcançados com o Evangelho. Pode mudar. Rádios cristãs, olha que coisa linda. Estima-se que o Evangelho é transmitido pelas rádios cristãs a 91% da população mundial. Até olha, tem coisa que a gente não imagina. Sabe o que fizeram lá na Coreia do Norte? Como a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, sabe o que eles fizeram? Eles puseram rádios nos balões e soltaram, né? Foram lá na fronteira Coreia do Norte, Coreia, soltaram. E pode ter certeza, tem gente ouvindo rádio e recebendo a palavra de Deus. Ou seja, a igreja, quando ela percebeu que ela podia alcançar os povos não alcançados, vai lá para o deserto da Rádio Patuareg, vai fazer alguma coisa, mas o evangelho vai ter que chegar a todas as nações. Pode pôr o próximo? Aqui, olha que coisa linda. O cristianismo evangélico, gente, está crescendo mais do que a população mundial. Ali você está vendo vários gráficos ali, várias coluninhas. A primeira é o budismo, a segunda não sei o que é, dá para ler direito ali. A terceira é o hinduísmo, o quarto é o islamismo, o quinto são denominações. Dá uma olhada ali o quanto o evangelho está crescendo no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode pôr o próximo. Olha aqui uma estimativa, são estimativas. 175 mil novos convertidos por dia. Amém? No mundo inteiro, isso aqui no mundo inteiro. Isso aqui são só uma estimativa. Eu moro numa cidade que tem 18 mil habitantes. Ou seja, é como se 10 cidades da minha estivessem se convertendo por dia, recebendo a palavra por dia. Escrituras impressas, já tem 6.809 línguas que a Bíblia foi traduzida. No processo já tem mais 1.500 porções das escrituras, 960, Novo Testamento mais 970, já tem 371 Bíblia se adequando para essas línguas que faltam. Então um trabalho de tradução que está chegando no mundo inteiro. Pode pôr o próximo. O cristianismo verdadeiro, gente, aqui está falando do verdadeiro, tem crescido 300 milhões de convertidos nos últimos 10 anos. Glória a Deus. Nos últimos 10 anos. Lembra o que Jesus disse? Vai chegar a todos os povos. Às vezes eu penso assim, a gente falou do pecado, que a gente sabe que Deus olha todo o pecado, mas Deus também no mundo inteiro está encontrando adoração ao nome dele. De povos, sabe? Eu estava lendo, você nunca ouviu falar do povo Concomba, né? Nunca ouviu falar do povo Concomba. Estava lendo um missionário que traduziu a Bíblia para o povo Concomba. Gente, coisa tremenda assim, a pessoa aceita Jesus e daqui a pouco
Deus traz um poder, uma graça para essa pessoa, daqui a pouco ela cria um hino e já começa a cantar um hino adorando ao Senhor, transformando essa transformação, coisa tremenda. 10 milhões na Europa e América do Norte, mas 290 milhões são pessoas se convertendo na Nigéria, no Brasil, na Índia e na China, para a glória de Deus, amém? Membro do Partido Comunista lá na China se convertendo, coisas assim tremendas Deus fazendo em muitas nações, até aquilo que a gente não sabe. Não sei se eu posso falar isso. Até nos países muçulmanos, se você chegar no país muçulmano e perguntar assim, quantos cristãos tem aqui? Ele vai dizer que não tem nenhum. Aqui é uma informação da Interpol, de que no Irã, 8% da população já é cristã. Você perguntar lá, vai dizer, não, aqui não tem nenhum não, se tiver a gente mata, né? Se tiver a gente mata. Mas ele não sabe, gente. A mulher está lá na casa, as coisas, e eles não vão saber nunca. Um tempo atrás eu tive a chance de ouvir uma pessoa da Portas Abertas, ele contando, um desses pais aí, Tadiquistão, Uzbequistão, ele contou um negócio muito bonito, ele falou que muitos desses pais estão tendo avivamento. Aí ele contou de um pastor, que ele sabia que todo culto que ele fosse fazer, ele ia ser preso depois. Então, todo culto ele levava 2 sermões, um para pregar na igreja e outro para pregar na cadeia, né? Porque ele disse que ia ser preso. E aí, disse que era certo. Aí, o que acontecia? Ele pregava o sermão, acabou, alguém denunciava, daqui a pouco ele ia preso. Aí, chegava lá, ele disse que chegava na cadeia lá, e aí eles perguntavam assim para ele, por que vocês estão aqui? Aí ele começava, nós estamos aqui porque nós estamos fazendo um culto em adoração ao Deus único e verdadeiro, que enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Mas esse Deus que fez isso, ele também ressuscitou a Jesus dentre os mortos, de modo que ele está vivo, e todo aquele... Aí ele começava, aí depois que ele ficava lá 1 hora falando, aí o delegado... tá bom, pode ir embora. Eu falei, embora não, agora eu vou esperar o outro turno, porque é para falar para os outros guardas aqui também, né? Então, assim, muitos lugares, a gente às vezes não vê o que está acontecendo, mas Deus está operando sobre a terra, amém? Pode pôr o próximo. Não, acho que voltou, pode pôr o próximo. O negócio aí está em crise, pode ir. Pode pular, que eu já falei tradução da Bíblia. Olha o crescimento da igreja no mundo aí, ó. Esses lugares mais escurinhos é onde tem tido um crescimento intenso do Evangelho, vermelho onde tem tido um crescimento intenso do Evangelho. O único lugar que está tendo regressão em 2 pontos do mundo, mas no restante do mundo, ou um crescimento pequeno, um crescimento grande está acontecendo. Em algum lugar da Europa há uma regressão, mas devagar, ou de certa maneira está havendo um crescimento. Pode para o próximo. China, gente, 1948, menos de 1 milhão de convertidos. No ano de 2006, já tinha 100 a 120 milhões de convertidos. Amém? Isso nos últimos anos. Alguns acreditam que provavelmente é a maior igreja no mundo. Quando você vai ver a história da igreja chinesa, você fica realmente impactado. Nascem mais pessoas na China a cada ano do que a soma dos que moram em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Natal, Recife e Rio. 24 mil pessoas se convertem na China todos os dias. Só para vocês terem, muitos especialistas, eles acham que a China ela vai se tornar em poucas décadas um país verdadeiramente cristão. Porque não é só que tem cristianismo, é que tem um cristianismo forte. A perseguição fez deles um povo forte. Pode pôr, próximo. Filipinas, gente. Em 1975, tinha 3 mil igrejas. Em 2005, tinha 55 mil igrejas. Hoje, 2006, né, 2006, eles esperam enviar 200 mil obreiros assalariados como missionários nos próximos anos. Ou seja, eles têm nasceu um projeto nas Filipinas chamado DAWN, que a sigla significa Discipulando uma Nação Inteira. O alvo deles era implantar uma igreja em cada cidade do mundo. Isso para você ver que um país onde tinha 3 mil igrejas em 75, hoje, 40 anos depois, já está mandando missionários para o mundo, plantando igreja no mundo. Isso é o que Deus está fazendo. Pode pôr o próximo? Camboja. Em 1990, isso aqui é só alguns exemplos, tinha 10 grupos pequenos.
Em 1997 tinha 300 associações, em 2005 já tinha 1.000 igrejas. Hoje eles abrem uma nova igreja toda semana e tem 100.000 convertidos. E, glória a Deus. Isso aqui é só para a gente ter o que está acontecendo, a gente não está sabendo, mas Deus está agindo, Deus está movendo, pode pôr. Vamos falar isso aqui junto? Nunca houve tantos povos adorando o Cordeiro como hoje. Glória a Deus, aleluia, nunca houve. Isso é sinal, gente, né? Ele disse o quê? O evangelho, ele vai ter que chegar em toda a terra para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Pode ir para o próximo. Agora o desafio, só para a gente lembrar aqui, eu já falei, mas o desafio é alcançar todos os povos. Pode ir para o próximo. Pensa aqui, Nigéria, né? Essa aí é o país da Nigéria. Gente, a Nigéria, ela teve uma história, estava até falando aqui. Uma parte dela hoje é muçulmana, mas uma parte é bem crente. Você sabe que o homem que foi usado por Deus era um homem que ele ficou conhecido na história como o profeta Herodes. Eu esqueci o nome dele todo. Mas esse homem, ele foi assim, uma pessoa muito usada com sinais e milagres. E ele ia de vila em vila, falando para eles queimarem os objetos deles, se entregarem para Jesus, se converterem. Ele fez isso 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, as autoridades prenderam ele. Aí depois soltaram ele mais 6 meses, e aí ele pegou e foi de novo pregar o evangelho. Prenderam ele de novo. Ele morreu na cadeia, mas só esses 2 anos que ele ficou pregando o evangelho, ninguém mais pôde segurar o evangelho lá, porque o poder de Deus agiu. E hoje a Nigéria, a gente vê esse choque com Boko Haram aí, é porque a quantidade de crentes lá é grande. No Plano Sul é muito grande, muito forte, mas os muçulmanos não querem isso, é onde você vê um conflito. Mas a gente olha a Nigéria desse tamanho, agora olha quantos povos na Nigéria. E no país é fácil. Agora, cada divisãozinha dessa aí, gente, é um povo diferente. Aí é que é o desafio. Oi? Não entendi. E línguas diferentes, todos eles línguas diferentes, culturas diferentes. Aí é o desafio. E agora? Né? Não é muito fácil. Cheguei na Nigéria. Isso é um Estado-nação antigo. Quando Jesus falou, não tinha essa noção de Estado-nação, era povos. Era isso aqui que ele queria dizer. Vocês vão para a Nigéria, vocês vão ter que alcançar todos os povos aqui. Mas glória a Deus, porque tem sido alcançado. Agora, põe o próximo aí, deixa eu ver. Aí alguém pergunta assim, tem ainda hoje povos que não foram alcançados? Tem povos que ainda não têm um testemunho viável lá. Agora, isso não, então quer dizer que Jesus não pode voltar ainda, mas assim, isso não significa que em algum momento da história, esses povos não receberam o evangelho. Se você olhar hoje para o norte da África, você vai ver que ali todas as nações ali são muçulmanas. Só que tem uma coisa, em algum momento da história, aquelas nações ali já foram cristãs. Em outras palavras, em algum momento da história, o evangelho já chegou para eles. Então, na verdade, a gente não sabe, em termos de povos, quantos já receberam. A gente sabe quantos faltam hoje, mas a gente não sabe quantos ao longo da história já foram alcançados. Esses povos hoje, que são povos não alcançados, em outros momentos da história já podem ter sido alcançados. Em outras palavras, gente, Jesus pode voltar hoje, porque o evangelho já foi para o mundo inteiro, né? Amém? Isso pode acontecer. Isso aqui, gente, é lindo. Sabe o que é maravilhoso para nós? É que a gente já conhece o final da história. Jesus falou assim para eles, vai lá e prega o evangelho para cada povo, para cada tribo, para cada língua. Vocês têm que ir lá, cada povo, cada tribo, cada língua, tem que ouvir o evangelho. Aí eu pergunto, isso vai acontecer? Eu falo, vai com absoluta certeza. Como é que você sabe? Porque eu já li o final da história, gente. Eu tenho um livro que conta o final da história, chama-se Apocalipse, né? E olha aqui que o Apocalipse diz, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus o quê? Homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Já pode ter certeza que naquele dia, lá diante do trono, vai ter gente de todo tribo, povo, língua e nação, vai estar ali adorando ao Cordeiro. Então,
Quando a gente olha hoje o evangelho no mundo, né? Agora lá no Vale teve o curso Perspectivas, que são 4, 5 dias, é uma imersão em missões. Você começa a ver o que já foi feito, o que precisa ser feito, o que nós temos que fazer. Mas uma coisa a gente sabe, a igreja ela tem, não de uma forma igualitária, e talvez não de uma forma completa, mas ela já tem chegado aos povos da terra e tem pregado o evangelho como nunca antes. Hoje tem mais povos da terra do que qualquer momento da história. Povos da terra adorando ao Cordeiro. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, gente, agora tem a igreja perseguida, porque perguntaram: Jesus, que sinal haverá da sua vinda? Pode pôr o próximo. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados por todas as gentes, ou seja, por todos os povos, por todas as etnias, por causa do meu nome. Ou seja, o evangelho ia chegar em todas as etnias. Pessoas iam se converter em todas as etnias, mas também ia haver perseguição no meio de todas as etnias. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos às presenças dos reis e governadores, por amor do meu nome. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Pastor Cílio fala uma coisa assim: a palavra de Deus ela sempre se cumpre, até aquela que a gente não gosta, né? A gente não gosta de pensar em perseguição, a gente não gosta de pensar na igreja em pessoas sofrendo, mas Jesus disse que isso ia acontecer. Quando a gente olha para a história da igreja, sempre a igreja foi perseguida. É só pensar, quando a igreja nasce, os judeus não convertidos perseguiram muitos. Depois vem o Império Romano, gente. O Império Romano, é só assistir esses filmes Coliseu ali. Quantos cristãos não foram comidos por leões no Império Romano? Assados, de uma cadeira de ferro que eles amarravam os cristãos ali e punham no fogo. Ou então, fazia igual churrasco, amarrava ele longe do fogo e com calor ia torrando ele. Ou então amarrava eles nos postes assim, jogava cera e deixava eles tocando fogo ali vivo. Isso aconteceu muito no Império Romano. Depois, quando o evangelho se torna oficial, isso acaba um pouco. Mas aí, quando chega, a gente sabe, mesmo antes de começar a reforma protestante, alguns grupos começaram a ser perseguidos pela igreja católica, proibia a leitura da Bíblia, proibia qualquer discordância. Quantos não morreram nisso aí? Muitos cristãos foram morrendo ao longo da história. Mas olha, eu sou apaixonado por história. E se teve um movimento no mundo que matou cristão, gente, foi o comunismo no século XX. Quem teve a chance de ler Portas Abertas naquela época, quem teve a chance de ler A Voz dos Mártires, o testemunho de Richard Umbra, torturado por amor a Cristo, torturado por sua fé, contando as histórias do que eles sofreram, né? É um negócio assim terrível mesmo que esses povos passaram. Só que quando esse comunismo perseguidor, esses países deixaram de ser comunistas, alguns caíram, aí levanta esse movimento islâmico aí que está matando cristãos de tudo quanto é lado. Nós nunca vimos, gente, tanta morte de cristãos quanto agora. Pode pôr o próximo? Deixa eu correr aqui, tem um tempinho. Eu só peguei alguns testemunhos aqui, gente. Testemunho de hoje, aqui, ó. Esse menino aqui, Nauman Massi, um menino cristão de 13 anos, está em estado crítico no hospital em Lahore, Paquistão, depois de ser encharcado com gasolina e ter ateado fogo no seu corpo. Mazi, aprendiz de alfaiate, que vive na área de Sheracote, sofreu com queimadura em 55% do seu corpo. O ataque aconteceu na tarde de sexta-feira. 2 homens em motocicletas perguntaram a ele qual era a sua religião, mas se disse que era cristão. Então um dos homens desceu da moto, jogou gasolina sobre ele, e depois tocaram fogo na criança, só porque ele era um cristão, né? Pode pôr o próximo. 2 cristãos de Tiaret, na Argélia, que foram detidos em 16 de março pelo transporte de Bíblias, foram acusados judicialmente. O pastor de 33 anos de idade
um membro da sua igreja foram parados pela polícia e presos por transportarem cerca de 25 cópias do Evangelho e vários outros livros cristãos. Então, só aqui pensar que a gente tem toda a liberdade. Gente, agora saiu uma lei na Arábia Saudita, é o seguinte: for pego com Bíblia, é pena de morte. É a ordem lá na Arábia Saudita. Foi pego com Bíblia, pena de morte. Pode passar o próximo. E só para a gente ver um pouquinho. Novos detalhes de uma série de ataques contra os cristãos na área de Mandera, no Quênia, revela uma situação crítica no país. Rebeldes somálios, militantes do Al-Shabaab, têm realizado vários ataques em solo queniano nos últimos 2 anos. A maioria das investidas culminam com a execução de cristãos. O último ocorreu na sexta-feira passada, deixando 5 mortos e um ferido gravemente. O grupo militante islâmico, Al-Shabaab, assumiu responsabilidade por um ataque com tiroteio e granadas, também no Quênia, em 15 de março. Só aqui para a gente ter alguns exemplos, mas pode pôr o próximo. Hoje, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por sua fé. Essa estimativa está tendo um movimento mundial. Eu fiquei muito contente, assim, no dia da Páscoa, o primeiro-ministro da Inglaterra, com toda a falha que ele tem, mas ele falou da perseguição dos cristãos, que não podia aceitar uma coisa dessa. Mas eu quero que sabe o que espanta no mundo, gente? Quando você vai estudando a história, você vai achando que o mundo está mais maduro. Lembra o que nós vimos com os judeus? Quando chega na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, se você pensar, é um negócio bom, né? Agora, você não pode, as pessoas têm direito à vida, as pessoas têm direito à liberdade. Aí entra no século XIX, a ciência, ela evolui, né? As coisas estão tão bem, não vai acontecer mais nada. Aí quando chega no século XX, o século XX, os historiadores sabem, foi o século que mais matou gente. Fosse com o nazismo, fosse com o comunismo, matou gente. E em muitos desses que morreram eram cristãos. Ou seja, agora que parece que a humanidade ficou mais madura, ficou mais inteligente, evoluiu, entre aspas, foi o momento em que ela matou mais pessoas. E a gente chega agora no século XXI, pensa assim, não, a coisa vai ficar boa. Sabe por que isso acontece? Porque Jesus disse que é assim que ia acontecer. E ele disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Mesmo que seja algo ruim, mas ele falou, porque estava vendo o futuro, ele sabia aquilo que ia acontecer. O que vai acontecer como sinal da sua vinda? Vai ter perseguição, 100 milhões. Olha aí, ó, lá no Quênia, vocês lembram disso há pouco tempo, na faculdade, que eles entram, matam os jovens cristãos? Pode pôr o próximo. Gente, eu não quis pôr muita coisa, porque vocês... Às vezes algumas coisas são chocantes, tem vídeos, tudo, mas só olhando, queimando gente, enforcando gente queimada, gente engaiolada, pronto para ser queimado, só por uma razão, por um motivo, porque são cristãos. Então, para a gente pode achar que isso é normal, fala assim, isso é normal ter uma coisa dessa, em tudo que o mundo evoluiu, a gente olha assim, hoje você consegue falar com alguém do outro lado do mundo, com um aparelho que você tem na palma da sua mão, ou seja, o mundo se evoluiu tanto em tecnologia, e mesmo assim você vai ver coisas como essa, porque é aquilo que a Bíblia diz que ia acontecer. E se a humanidade tivesse evoluído moralmente como ela evoluiu tecnologicamente, isso aí não ia acontecer não. Nunca ia acontecer, mas é o que a gente tem aí. Então, a igreja perseguida. Pode pôr o próximo. Rapidamente aqui, ó. Coreia do Norte, gente. É o pior lugar, número 1 de perseguição no mundo, Coreia do Norte. Há 13 anos consecutivos, a Coreia do Norte é o país que mais persegue os cristãos. Gente, você lê a história, se você quiser, quem gostar de ler, leia A Fuga do Campo 14. Você fica chocado o que é viver lá, né? Somália, líderes islâmicos e funcionários do governo declararam que não há esperança para cristãos na Somália. Eles matam mesmo, acabam mesmo. É o número 2 de perseguição. Pode pôr o próximo. No Iraque, a perseguição religiosa obriga milhares de cristãos a deixar sua casa e viver como refugiados. A gente sabe o que o Estado Islâmico está fazendo lá. Síria, gente. Minha esposa, às vezes, ela vê as coisas, eu nem gosto de ver. Ela está contando assim, que eles cortando cabeça de criança, levantando criança sem cabeça, coisas que eles fizeram assim, na pior crueldade do mundo. Pode pôr próximo. Sudão, autoridades sudanesas desejam exterminar o cristianismo do país. Tem uma guerra do norte contra o sul, para exterminar. Esse é o alvo mesmo. Gente, ó, vocês já perceberam, só para vocês saberem, vocês já perceberam que de uns anos para cá,
e eu digo assim, coisas 3, 4 anos para cá, vocês estão vendo muita coisa acontecendo no mundo islâmico, coisas terríveis. Por quê? Tem um grupo muito radical, eles querem construir uma coisa que eles chamam de o califado mundial. O califado mundial, ou a Umma, que eles chamam, é como se fosse um império islâmico radical forte. E é o que eles querem construir. Imagina assim, unir vários países. Então você vê que a luta deles tem sido, daqui a pouco no Egito, daqui a pouco na Síria, daqui a pouco no Iraque, daqui a pouco na Líbia. Então é o que eles querem fazer. E quem é que está no caminho deles? Quem está no caminho deles são cristãos, e é o que eles querem exterminar. No Irã, líderes cristãos são presos e condenados unicamente por causa da sua fé em Cristo. Pode pôr o próximo. Eritreia, gente, olha lá na Eritreia, um país novo, vizinho da Etiópia. Por sua fé em Jesus, cristãos são presos em containers. Não tem como prender em container. Na Nigéria, o Boko Haram sequestra, tortura, mata milhares de cristãos em aldeias nigerianas. Pode pôr o próximo aí. Não, volta. Volta só um. Isso aí é o mapa da perseguição. Toda a área que não é cinza, gente, é a área onde hoje tem perseguição. Mais ou menos intensa, mas é a área onde tem perseguição. Pode pôr o próximo. E aí eu fiz a lista dos países hoje onde o evangelho é perseguido. Saiu um livro recente chamado Perseguidos, e ele vai colocar desde a China comunista, onde ainda há perseguição, e daí por diante, até lá a Etiópia, onde ainda resta alguma coisa de perseguição, grande ou pequena, mas aí são os países. Só para a gente ter ideia, olha, a gente às vezes não sabe o quanto é precioso, quanto é rico o que nós temos. Nós temos toda a liberdade aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós temos toda a liberdade para declarar a verdade de Deus. Até aqui o Tiago, que está aqui, o Tiago que foi lá para o Afeganistão, e ele conta que uma reunião lá de cristãos, missionários, 12 missionários, e não pode cantar alto, não pode falar alto, não pode fazer, e não pode ter mais de 12 para não desconfiar. Gente, aqui nós temos liberdade para glorificar Deus quanto nós quisermos. Eu gosto de fazer isso aqui para a gente sentir um pouquinho a liberdade. 1, 2, 3, nós vamos dar glória a Deus bem alto aí. 1, 2, 3. Glória a Deus! De novo. 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A gente tem a liberdade para dar glória a Deus. A gente não sabe o que é isso, né? A gente não sabe. Quanto é precioso. Você pode ter quantas Bíblias você quiser, carregar quantas Bíblias você quiser, né? Esses pais todos não têm a mínima ideia do que é isso, gente, né? Então nós não sabemos nossa riqueza. Eu lembro assim uma história que a minha sogra contava de uma família russa que ela conheceu, que fugiu da Rússia comunista, e que eles, para ler a Bíblia, eles entravam embaixo da mesa, acendiam uma vela, e depois colocavam um monte de cobertor por cima da mesa, porque a polícia ela ia nas janelas para ver se tinha alguém acordado. E se tivesse ali, visse luz ali, ela arrombava a porta e entrava. Então imagina o que é chegar aqui no Brasil e você ver toda essa liberdade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos usar essa liberdade para a glória dele. Amém. Glória a Deus. Que assim seja. E eu vou terminar. Só que é rapidinho, mas agora tem uma parte muito triste, mas é uma parte que está na Bíblia, né? Jesus disse que o pecado ia se multiplicar, e infelizmente, gente, muitas vezes, muito desse pecado do mundo ao nosso redor, acaba contaminando a igreja. Às vezes a igreja não põe os limites, né? Os muros, e algumas coisas vão entrando na igreja. Não é que a igreja ela nunca falhou na vida, né? Ela falhou muitas vezes, continua falhando. Mas às vezes tem algumas coisas hoje sim que dói, né? Pode pôr o próximo. A igreja corrompida. Tem 2 passagens bíblicas que nós vamos ler. Põe a primeira aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, ou seja, parece que eles são ali tementes, mas negando a eficácia dessa piedade. Destes afasta-te. Então era um quadro muito ruim, né? Mas ainda ele fala outra coisa, pode ir para o próximo, ele fala outra coisa. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão o ensino sadio. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então ele vai falar de tempos difíceis em que as pessoas se corrompem e procuram pessoas que concordam com a sua corrupção, que falem conforme a sua vontade, que às vezes aparentemente é cristianismo, mas não é um cristianismo verdadeiro. Eu fui, ano passado, uma escola de teologia que eu trabalho, eles pediram para fazer um artigo, acredite se quiser, combatendo um filme pornográfico gospel, que estavam querendo lançar, para você ter uma ideia. Eu não acreditei, mas eu fui procurar e tinha assim lá coisa na internet sobre aquilo. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Eu nem que se alguma coisa, sex shop gospel. Mandar para mim esses dias um vídeo, né, num lugar e a pessoa falando, e eu fiquei chocado com aquilo. Balada gospel gay. Pensa assim, o nome de Jesus numa abominação dessa. Gays lotam igreja em São Paulo, igreja contemporânea gay é um sucesso, ele está o casal de pastores, e tem pastoras e tudo. Você parou para pensar que um dia a igreja ia chegar nessa coisa? Não é assim, mas ao longo da história houve algum cristão ou algum líder envolvido com homossexual? Pode ser, só que hoje ele está dizendo, não, isso é normal, e eu sou um pastor, eu sou um pregador, e eu tenho uma mensagem para a sua vida, né? Aí estava lendo assim que essa igreja gay, ela não foi para a marcha, tinha marcha para Jesus, ela não quis ir para a marcha para Jesus, ela foi para a parada gay, com todas aquelas abominações, estavam lá, e o problema não é eles irem lá, o problema assim, não é o mundo, né? O mundo, a gente sabe que é o mundo, mas o duro é quando a igreja, gente, a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Esse mundo, lembra de Sodoma e Gomorra? Deus falou assim, se eu achar 50 justos, eu não destruo a cidade por amor de 50. Se eu achar 40, também não. Se eu achar 10 justos, eu não destruo. Ou seja, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Mas Jesus falou assim, se o sal perder o sabor dele, para que ele serve? Ele só serve para ser jogado fora, pisado pelos homens e ser jogado no fogo. Jesus falando assim, se a luz que tem em ti for trevas, essas trevas vão ser muito escuras. Sabe o que é isso, gente? É trevas. Sabe o que é isso? É sal que perdeu o sabor. É isso, e a gente vai ver. Acho que tem mais uma coisa aí. Bíblia gay, gente, vai ser lançada no Brasil. Tira todo com a defesa do homossexualismo. Ali, gente, é um casal americano que ele resolveu criar um site para juntar casais cristãos, troca de parceiros, né? E está lá e diz, não, tem muita gente, a gente já foi, tem muita gente envolvida e tudo mais. É uma coisa assim, muito ruim, mas só para a gente ver assim, que hoje muita coisa com o nome de gospel, com o nome de cristão, com o nome, e na verdade o que você tem é um sal que perdeu o sabor, uma luz que já se escureceu. Então, aí nós temos as três coisas, gente. Você tem essa... eu ainda peguei uma assim, quero dizer assim, você hoje tem balada gay gospel, hoje você tem não sei o que gospel, não sei o que gospel, quando Jesus voltar vai ter um inverno gospel para essa turma aí, né? Então assim, as pessoas às vezes pensam que mas só que isso gente, é um escândalo, é uma loucura, né? Fala assim, é uma loucura. Alguém já até falou assim que não é nem coceira nos ouvidos, já é uma pereba, já não é uma ferida, né? Porque não é possível, às vezes as pessoas já não sabem mais o que é evangelho, já não discernem mais o santo e o profano. E eu estou assim falando algumas coisas, mas a gente vai ver muitas coisas que são que Deus deve olhar assim e aquilo doer no coração de Deus, porque essas pessoas falam o nome de Jesus. A Bíblia diz que qualquer que confessa o nome de Jesus se aparte da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus,
E a verdade, Deus permanece tendo este selo. Aquele que professa o nome do Senhor, se afaste da iniquidade. Então nós temos uma igreja que apodreceu, nós temos uma igreja perseguida, mas glória a Deus que nós temos uma igreja viva que está chegando até os confins da terra. Glória a Deus. O que Deus falou está se cumprindo. Você olha para um lado, você fica, não tem que se abater não, está lá porque Jesus falou que ia ser. Perseguição está lá, Jesus falou que é perseguição, mas em nome de Jesus a igreja vai chegar até os confins da terra. Glória a Deus, glória a Deus. Então, diante desse quadro hoje, vamos ficar em pé? Hoje, pastor Eduardo...